A ficção deixa tudo mais lúdico, né? Por exemplo, dinossauros cuspindo venenos, bichos de 7 metros correndo atrás de jipes e criaturas que rugem como monstros. Mas, e se eu te dissesse que boa parte disso é invenção do cinema? Essa gente inventa cada coisa. Hoje a gente vai ver como eram de verdade alguns dos dinossauros mais famosos da franquia Jurassic Park. Então, vem comigo e vamos ver. Fala galera, Giovanni aqui e você está no Cinema no Sofá. E para dar início à nossa jornada entre os dinossauros, a gente vai sem enrolação já começar com o primeiro, que é o Dilophosauro. Galera, esse grandão ganhou uma fama mundial depois da sua aparição lá em Jurassic Park, com aquela cena lá em que ele mata o Ned, vocês lembram? Com um jato de veneno no rosto. Pois é, só que nada daquilo é real. Me desculpa aí se eu estraguei parte da sua infância, mas é a verdade. O Dilophosauro ele era muito diferente disso aqui. Ele viveu há cerca de 195 milhões de anos atrás, no início do período Jurássico, e foi um dos primeiros grandes predadores a dominar a Terra. Inclusive, uma observação, o seu nome ele significa lagarto de duas cristas, e vem justamente das duas estruturas finas que ele tinha no topo da cabeça, que ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né, não servia nada de brigar aquilo, nada de briga. As cristas elas eram delicadas demais para isso. Os cientistas, inclusive, acreditavam que elas serviam para atrair parceiros. Agora, e quanto à sua aparência, que é uma coisa que eu sei que vocês têm dúvida? Bom, nos filmes ele parece um dinossaurinho pequeno. Só que o verdadeiro Dilophosauro era 3 vezes maior, chegando inclusive a 7 metros de comprimento e pesando ali 680 quilos. Era um caçador ágil que andava ali sobre 2 pernas e tinha garras afiadas. O que ele não tinha era aquela gola lá do pescoço. Isso foi uma invenção total do Spielberg, tá? E o veneno, que é outra coisa que vocês vão me perguntar. É outro mito, tá? Nenhum fóssil mostrou sinal de glândulas de veneno. Na real, o crânio dele era leve e meio frágil. E a mordida também não era muito forte, o que indica então que ele caçava bichos pequenos, tipo peixes, por exemplo. E aí que vem uma teoria muito interessante aí dos fãs. Muitos acreditam que o Dilophosauro de Jurassic Park ele pode ter sido o primeiro híbrido genético da franquia, ou seja, um experimento inicial da InGen antes dos raptores e também da Indominus Rex. Afinal, ele tinha traços de lagarto de gola e cobra cuspideira, e o próprio formato do crânio no filme é bem diferente do verdadeiro fóssil. Espinossauro. Galera, esse aqui é um dos que eu mais gosto e também um dos mais polêmicos da lista, né? Em tudo que aparece do espinossauro é polêmico, cara, mas vamos lá. A primeira vez que ele apareceu em Jurassic 3, ele roubou completamente a cena porque ele derrotou lá o T-Rex, né, cara? Uma das batalhas mais polêmicas da saga. Eu lembro quando assisti isso, eu fiquei, sem entender nada, né? Fiquei triste pra cacete. Mas vamos lá. Será que aquele monstro dos filmes representa o verdadeiro espinossauro? Não, e hoje a gente já sabe muito que é bem distante daquilo. Nos cinemas, o espinossauro ele é retratado, pelo menos nesse filme, como um predador terrestre gigantesco, ágil, de postura ereta, pernas longas, que caminha em 2 patas e tem uma cabeça parecida com a de um crocodilo. Só que na vida real, o espinossauro ele era semi-aquático, o que significa que ele passava boa parte do tempo dentro d'água. E ele é literalmente o primeiro dinossauro conhecido que vivia entre 2 mundos, né? A terra e a água também. A postura dele também não tinha nada a ver com aquilo que a gente viu no filme. Ao invés dele andar ali todo ereto, tipo um tiranossauro, ele ficava mais na horizontal. E provavelmente usava as 4 patas quando estava em terra firme. As suas pernas traseiras, por exemplo, eram curtas, mas eram muito fortes. Perfeitas ali para ele conseguir dar aquele impulso no corpo dele quando ele estava na água. E a sua cauda, ela era quase como se fosse um remo. Agora, sobre a dieta dele, que aqui também é um ponto curioso. Nos filmes, ele é mostrado como um predador caçando até o T-Rex, né? Só que na realidade, ele não era um caçador de dinossauros. O espinossauro ele era um pescador gigante. O seu focinho longo, estreito, cheio de dentes pontiagudos, era perfeito ali para ele conseguir agarrar peixes. Ele provavelmente comia peixes grandões, sim, mas também outros bichos aquáticos, usando a boca tipo uma armadilha, bem no estilo dos crocodilos. Outro ponto é o seu tamanho e também a sua força. Aqui também tem muito problema, mas vamos lá. O espinossauro ele era maior que o T-Rex, só que em comprimento, podendo chegar a mais de 15 metros.
e pesar cerca ali de 7 toneladas. Mas o corpo dele era mais alongado, feito para nadar, e a mordida dele era muito mais fraca do que a gente viu. Enquanto o T-Rex ele esmagava ossos como se não fosse nada, o espinossauro ele tinha mandíbulas mais finas, feitas só para segurar as presas. Então, se a gente for falar de um duelo real, agora trazendo para a vida real do espinossauro e o T-Rex, a chance do espinossauro vencer é quase nada, ainda mais se for em terra. Esquece, irmão, não tem como. E para quem gosta de teorias, uma das mais populares entre os fãs sobre o espinossauro de Jurassic Park 3 é que ele seria um híbrido, o que explica o visual tão diferente do que a ciência mostra hoje. Faz muito sentido, inclusive. Essa ideia ela ganhou força porque em produções mais recentes, como Jurassic World Rebirth, o design do espinossauro foi totalmente reformulado, agora sim, mais fiel às descobertas científicas. Velociraptor. Cara, esse daqui é um dos mais amados da franquia, né? Um assassino mais famoso da franquia, só que a verdade é que ele é muito, mas cara, muito diferente do que a gente viu nos filmes para enquanto a vida real. É totalmente diferente, tem quase nada a ver com o verdadeiro. E a história dele, desse dinossauro, começa em 1924, quando foi descoberto por Henry Osborn, o mesmo cara que batizou o Tiranossauro Rex, inclusive. E o nome Velociraptor significa ladrão veloz. Mas apesar de parecer ameaçadora, sua aparência real era muito menos assustadora do que a versão dos filmes. Na vida real, o Velociraptor media cerca ali de 2 metros de comprimento, mas tinha apenas entre 60 a 70 centímetros de altura. Ou seja, chegava no máximo na altura do nosso joelho, cara. Se você não for um anão também, né? Mas não se engana, tá? Isso não quer dizer que ele fosse inofensivo. Pelo contrário, as suas garras curvas, especialmente a do segundo dedo, eram armas mortais com cerca ali de 6 centímetros, usadas inclusive como lâmina afiada para conseguir perfurar e cortar repetidamente suas presas, fazendo sangrar até a morte. Outra diferença gigante entre desse aqui é a aparência dele. O Velociraptor tinha penas e não eram poucas, viu? Os fósseis mostram os botõezinhos ali de penas. Nos ossos dos braços, prova clara que ele era todo coberto por elas. E essas penas não serviam para voar, mas ajudavam a manter a temperatura do corpo, protegendo do calor e também do frio dos desertos lá da Mongólia. E de quebra, cara, eles deviam servir para se exibir, tá? Essas penas, elas serviam para se exibir, tipo um pavão pré-histórico. E aí, cara, o comportamento dele era bem diferente também daquela imagem de caçador solitário dos filmes. Acredita-se que os Velociraptors, eles viviam em um grupo tipo de 4 a 10 dinossauros e caçavam de forma bem estratégica também, indo atrás de presa menores ou mais fracas. Eles provavelmente também eram mais ativos à noite e viviam lá no finzinho do período Cretáceo, entre 72 e 70 milhões de anos atrás. T-Rex, chegamos no GOAT da franquia, o meu favorito e acredito que muitos de vocês aí. Mas vamos lá. Bom, o T-Rex ele é mostrado com uma pele grossa e escamosa, bem parecida com a de um réptil, né? E embora isso não esteja totalmente errado, a realidade era um pouco mais complexa, porque impressões de pele fossilizadas mostram que o T-Rex realmente tinha algumas penas por parte do corpo dele. Só que aquela teoria de que ele era coberto de penas, que nem uma galinha, irmão, não. Isso aqui já foi descartado pelos estudos mais recentes. Mas também tem um detalhe que o cinema deixou passar, que é o formato do corpo. Na vida real ele era mais robusto, quase em forma de barril. Barril! Então o seu corpo ele não era asteric e bombadão quanto nos filmes. Agora, a gente sabe também que na ficção as coisas elas têm que ser mais lúdicas. E a boca do T-Rex, ela aparece com os dentes à mostras, para dar aquela sensação de perigo mesmo. Mas o T-Rex real provavelmente tinha lábios. Ele era beijoqueiro. É bem provável que seus dentes ficassem inclusive cobertos, o que faz muito mais sentido biologicamente falando. Uma outra diferença está na velocidade, porque em Jurassic Park, o T-Rex ele corre atrás de jipes ali como se ele fosse um atleta olímpico, irmão, um Usain Bolt. Só que na vida real ele seria bem mais tranquilo. Estimativas indicam que ele caminhava a uma velocidade parecida com a de um humano, cerca ali de 5 km por hora. Isso porque a estrutura pesada das pernas e o tamanho colossal deixavam uma simples tarefa como correr se tornar um risco para ele, um risco grande. Uma queda em alta velocidade poderia ser fatal para ele. E você lembra também daquela cena clássica em que um Alan Grant ele fala o seguinte, para quando as pessoas vissem um T-Rex, só não se mexer? Fique totalmente imóvel.
A visão dele é baseada em movimento. Fica quietinho? Pois é, cara, isso aí é um dos maiores absurdos. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava imaginando, meu, como que esse cara fala para um grupo de pessoas que não tem experiência nenhuma com isso, vai ver um monstro daquele tamanho e vai ficar lá parado ali, deixa eu ficar aqui tranquilo, tomar um suco. Irmão, esquece, sem chance nenhuma, né? Se não se mexer é o caralho, né, velho? Nem tem condição. E isso aqui é pura invenção do filme, tá? Isso aqui não tem. E na real, o T-Rex ele tinha uma visão binocular que era ótima, o que ajudava ele a perceber com uma profundidade perfeita ali para ele. E para melhorar ou piorar, dependendo do ponto de vista aqui, o olfato dele era muito bom. Ele conseguia sentir cheiro de carniça ou presa de longe, ou seja, não adiantava ficar paradinho não, cara. O T-Rex sabia que você estava ali cheirando a podridão. E os braços, é claro, sempre foram motivo também de piada, porque nos filmes eles parecem pequenos, só que fortes, e até usados em algumas situações. Mas na realidade eles eram ainda menores, se é que é possível. Eram menores do que o cinema mostra, cara. Praticamente inúteis na caça. Embora fossem bem musculosos, a função deles ainda é um mistério, até hoje. Agora, uma coisa bem legal, o som, o seu rugido em Jurassic, ele é marcante, né? Talvez um dos rugidos mais icônicos de todo o cinema, de toda a cultura pop. Mas na prática, aquele rugido não tem nada de real também. O som, ele foi criado a partir de misturas de crocodilos, elefantes e até tigres. Cientificamente, acredita-se que o som verdadeiro do T-Rex se parecesse mais com o som de uma ave, mas muito mais profundo e também poderoso. Para mim, o rugido real, ele é mais aterrorizante do que dos filmes, porque eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, porque traz uma sensação muito estranha. Aí o editor vai colocar aqui o som para você ouvir, mas se imagina no seguinte, você numa floresta, à noite, querendo dormir ali, e aí você escuta esse som. Me diz o que você acha. E por fim, galera, a cauda dele. Nos filmes, ela serve basicamente como uma arma, só que na realidade, ela era ainda mais importante, larga, musculosa e conectada ao fêmur, que é essencial para a locomoção e também equilíbrio dele. Era literalmente o motor traseiro do nosso T-Rex. Pois é, galera, depois de conhecer as duas versões dos dinossauros, qual versão você prefere? A real ou a do cinema? É lógico que conforme os estudos vão avançando, a gente vai tendo versões diferentes, né? Algumas adaptações, algumas coisas que eles achavam que era real e não é. É normal que isso aconteça. No Jurassic Park a gente até viu isso, né? No Espinossauro, na primeira versão para essa última agora. Então, é assim que funciona. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho porque ajuda demais a gente. E se você ficou comigo até agora, eu agradeço demais. Até a próxima. Fui!